Novena jubilar pelo dia de Nossa Senhora da Piedade dedica orações de junho aos encarcerados. Cidades históricas da Grande BH recebem orientações para a preservação da arte sacra. E ainda, bandas de música trazem essa tradição do interior de Minas para as praças de BH. Tudo isso no Horizonte Notícia, que começa agora. O arcebispo Dom Valmor celebrou na Basílica Ermida da Padroeira de Minas Gerais missa e novena jubilar em preparação para o dia de Nossa Senhora da Piedade. Neste mês de junho, as orações são dedicadas aos encarcerados. Na Basílica da Piedade, os fiéis estiveram reunidos para o 7º encontro da novena jubilar. A celebração foi presidida pelo arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, na intenção dos encarcerados. E orar nesta intenção é nos colocar em sintonia com esse desafio da realidade, pedir a Deus luzes e bênçãos para que nós possamos intuir os novos caminhos e, sobretudo, os nossos governantes cumpram essa tarefa que é primeirissimamente deles, de encontrar caminhos, novas respostas, porque cada pessoa, mesmo que tendo cometido um crime, não perde a força da sua dignidade de filho e de filha de Deus. Atualmente, a Arquidiocese de Belo Horizonte presta atendimento jurídico e espiritual à população privada de liberdade, por meio da Pastoral Carcerária, que acompanha mais de 10 mil presos por ano e realiza mais de 100 atendimentos jurídicos por mês. Nós participamos como igreja dessa discussão permanente para encontrar esse novo caminho. Na verdade, precisamos nos fazer mais presentes nos presídios, nos cárceres, indo ao encontro das pessoas, para que nós não percamos, como cristãos católicos, a oportunidade de anunciar o Evangelho e de alimentar a fé cristã católica dessas pessoas. Após o ritual de bênção e o batismo, os sinos do campanário Maria, Mãe da Igreja, já estão soando. O espaço do Convívio Emaús faz homenagem à Nossa Senhora. Veja na reportagem de Nayara Santos. Desde a Idade Média, os sinos são usados para indicar a passagem do tempo ou para marcar eventos importantes, como casamentos ou funerais. A simbologia dos sinos permanece até os dias atuais pelo mundo afora, ressoando de hora em hora nos campanários das igrejas ou das catedrais. Para mim, é como se fosse um despertar mesmo, né? Para a gente ficar alerta. Está na hora, vamos pensar, que hora que é? Deu 6 horas, é hora do ângelo. Deu meio-dia, hora do ângelo. Às 18 horas, hora do ângelo. Então, tudo isso aí, né, representa o Cristo na nossa vida. Os sinos das igrejas também têm um grande poder espiritual. Quando o novo sino é instalado, é tradicionalmente abençoado em um ritual. Nesta semana, os sinos do Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus passaram pelo ritual de bênçãos dos sinos, que foram ungidos com óleo do crisma. O ritual em si ele é muito simples, consta depois da homilia na hora da celebração eucarística de preces e uma oração específica de bênção com a própria realização da bênção dos sinos. E após essa realização da bênção, nós vamos incensar esses 3 objetos, vamos dizer assim, litúrgicos da nossa fé. Porque através dos sinos nós nos aproximamos de Deus, pois eles nos indicam os tempos cadenciados, dinâmicos dos horários canônicos de oração. Os sinos têm uma linguagem de grande riqueza e cheia de significados. Com variadas notas e tons, estão sempre transmitindo um chamado. Os sinos demarcam os horários litúrgicos da oração da fé da igreja. Então, especificamente, nós podemos falar que eles devem ser tocados nas horas canônicas das orações, das laudes, às 6 horas da manhã. Depois ele pode ser tocado ao meio-dia, o horário da hora média, às 15 horas o horário da Paixão de Cristo e às 18 horas a hora do Ângelus. Eles também devem ser tocados para anunciar a proximidade da celebração eucarística. A gente tentou fazer uma composição, tá, do conjunto de sinos, né? O que é o mais difícil é isso, você compor
os sinos. E nós aqui no seminário nós fizemos uma composição em 3 notas musicais, um Ré, um Mi e um Sol. Os sinos são instalados nos campanários, também conhecidos como torres sineiras. No espaço do convívio Emaús, o campanário ganhou o nome de Maria, mãe da igreja. Este nome foi dado pelo nosso arcebispo, Dom Valmor, para dizer que o campanário aqui é a força comunicativa, litúrgica, espiritual do Convívio Emaús. É muito importante dar a este campanário o nome de Campanário Maria, porque vincula a espiritualidade eucarística a esta figura discipular de Maria, a primeira ouvinte qualificada da palavra de Deus. A campanha do Vaticano sobre migrantes e refugiados foi premiada na 12ª edição do Festival Internacional de Publicidade Social, realizado em Madrid, na Espanha. O filme ganhou na categoria Melhor Estratégia em Ação Social e se tornou exemplo internacional de promoção de mudanças por meio do marketing. Purtroppo, in gran parte dei casi si tratta di spostamenti. O vídeo tem texto do Papa Francisco e foi realizado pelo Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral da Santa Sé. Em pouco mais de 3 minutos, a mensagem, gravada em 30 idiomas, apresenta 4 verbos ativos: acolher, proteger, promover e integrar, propostos pelo Pontífice. Segundo Francisco, é em torno deste eixo que deve girar a ação de governos, instituições e os que se dedicam ao problema da mobilidade humana. O vídeo reforça o apelo urgente por uma resposta cristã e civilizada às necessidades das milhares de pessoas vulneráveis em movimento. Conjugare questi 4 verbi in prima persona singolare e in prima persona plurale rappresenti hoje dovere. A Igreja celebra pela 2ª vez o Dia Mundial do Pobre, que neste ano será no dia 18 de novembro. A data recebeu uma mensagem especial do Papa Francisco, que medita sobre um versículo do Salmo 34. Este pobre grita e o Senhor o escuta. Francisco afirma que muitas vezes tem receio de que algumas iniciativas estejam mais orientadas para nos satisfazer a nós mesmos do que para acolher realmente o grito dos necessitados. O Dia Mundial busca mostrar que toda a igreja é dirigida aos pobres de todos os tipos e de todas as terras. Os preparativos para a Jornada Mundial da Juventude do Panamá, em janeiro de 2019, entraram na reta final após o 2º encontro dos delegados de 80 países envolvidos. Em vídeo, o responsável pelo setor Juventude do Dicastério para Leigos, a Família e a Vida, Padre João Chagas, comentou a participação brasileira no encontro. Queridos jovens do Brasil, estamos aqui no Panamá, no final desse 2º encontro preparatório para a Jornada Mundial da Juventude. Felizes com tudo que vivenciamos nesse dia. Tínhamos vários jovens do Brasil, a Laila, dos Jovens Conectados, outros de algumas comunidades, movimentos. Eu, do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, também o nosso secretário, Padre Alexandre Melo, e sabemos do grande interesse que os jovens do Brasil têm de participar da jornada. Sabemos também dos desafios, né? Nem todos estavam conseguindo voo. Graças a Deus, nos próximos dias se abrirão mais possibilidades e a gente acredita que, com a graça de Deus, Ele vai abrir caminhos para que todos aqueles que desejam possam estar aqui no Panamá em janeiro de 2019. E aqueles que não puderem, que possam se unir espiritualmente e participar também online. Espero também através das indicações dos Jovens Conectados que participem desse momento tão especial para a vida da nossa igreja. Mariana recebeu a cerimônia de conclusão de parte do processo de beatificação de Dom Luciano Mendes de Almeida, conhecido pelo seu amor aos pobres e os excluídos e pela defesa dos direitos brasileiros. A missa em ação de graças foi no Santuário de Nossa Senhora do Carmo. A igreja estava cheia, não só de fiéis, mas amigos e familiares de Dom Luciano Mendes fizeram questão de acompanhar o último ato de beatificação. A fase diocesana durou quase 4 anos. Foram realizadas cerca de 70 sessões e mais de 60 pessoas foram ouvidas.
Os testemunhos serão traduzidos para o italiano para que o processo, com mais de 6.000 páginas, tenha prosseguimento em Roma. No final da cerimônia, o processo e a ata foram inseridos dentro de uma arca de madeira lacrada que permanecerá guardada na Cúria. Outras 2 cópias serão levadas para a Nunciatura Apostólica e agora a Santa Sé conduzirá o processo de santificação de Dom Luciano Mendes. Historiadores, arquitetos, arquivologistas e museologistas são os profissionais convidados para dar palestras sobre a preservação dos bens culturais da igreja em cidades históricas da Arquidiocese de Belo Horizonte. Os encontros organizados pelo Vicariato Episcopal para Ação Missionária nas paróquias histórico-barrocas buscam contribuir para preservar a arte sacra e outros patrimônios do povo mineiro. A programação começa no dia 27 de junho, quarta-feira, em Santa Luzia, com a palestra às 2h da tarde no Solar da Baronesa. Na quinta-feira, dia 28, às 5 da tarde, Brumadinho receberá o encontro na Igreja Sagrada Família, que fica no distrito de Aranhas. No dia 6 de julho, às 9 da manhã, a Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Sabará, será o local da palestra. Os encontros terminam no dia 13 de julho, às 2 da tarde, na Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso, no centro de Caeté. A participação nos eventos do seminário é gratuita. Outras informações no site arquidiocesebh.org.br. Já voltamos para mostrar de que forma as mudanças na cobrança dos cartões de crédito pode ajudar ou impactar ainda mais no seu bolso. É depois do intervalo.